Revolucionária, escritora e poetisa, a militante negra Assata Shakur, que vive hoje no exílio em Cuba, nasceu em 16 de julho de 1947. Perseguida pelo FBI por seu engajamento nos movimentos radicais de libertação negra, fez uma fuga cinematográfica da prisão e se engajou na luta internacional anti-imperialista. Seu legado ecoa nos protestos do Black Lives Matter, nas favelas do Brasil, nas revoltas antirracistas. I never received justice, and I escaped A because I was afraid for my life, and B because I knew that I would never receive justice. Natural de Nova York, Assata, além de madrinha do rapper Tupac Shakur, militou nos Panteras Negras, no Exército de Libertação Negra. Foi alvo do programa de contra-inteligência do governo norte-americano contra os movimentos radicais negros. Foi presa, fugiu da prisão, entrou na lista de terroristas mais procurados do FBI e hoje vive em Cuba, acolhida como exilada política há cerca de 4 décadas. Sua história de vida e seus poemas, com frequência declamados nas recentes manifestações organizadas por militantes do Black Lives Matter, inspiram agora uma nova geração na luta contra o racismo e o capitalismo. A recusa ao nome de batismo e a adoção de outro que representasse seu espírito subversivo foi a expressão, em meio aos conturbados acontecimentos do final dos anos 60, de sua escolha política em se definir militante em antagonismo contra um sistema que perpetuava desigualdades e opressões. Não lhe cabia o nome que lhe fora legado pela escravidão. A liberdade que Assata buscava, no entanto, não poderia ser apenas uma conquista individual, mas necessariamente uma prática coletiva, a emancipação de todo o povo oprimido. Ainda jovem, se aproximou dos movimentos de libertação e se somou à luta organizada. Em sua autobiografia, publicada em 1999, com prefácio de Angela Davis, Assata descreve o caminho que traçou até se tornar uma revolucionária, primeiro se libertando das concepções anticomunistas disseminadas pelos aparelhos ideológicos midiáticos dos Estados Unidos e, em seguida, estudando os teóricos revolucionários do socialismo africano. Sua conclusão, afinal, foi a de que não bastaria apenas buscar enegrecer a estrutura econômica capitalista, é necessário derrubá-la. O primeiro contato de Assata Shakur com a política radical foi com a Golden Drum Society, grupo estudantil do qual participou quando estava na Faculdade Comunitária de Manhattan. Sua subsequente aproximação com o Partido dos Panteras Negras, fundado poucos anos antes, em outubro de 1966, se deu a partir da crescente percepção de que não bastaria movimentos reformistas dentro da ordem para mudar significativamente a realidade social. Assata estava então em busca de uma organização que se alinhasse com seu desejo de transformação completa da sociedade, encontrando no programa de 10 pontos dos Panteras Negras o projeto político que a contemplava. Como militante do partido, chegou a participar na distribuição do jornal da organização, do projeto Café da Manhã gratuito para crianças e nas atividades da Clínica de Saúde e Educação Comunitária. Desde que se engajou na luta socialista, o cotidiano de Assata foi marcado por tensões e ameaças, passando a viver sempre em alerta, sabendo que sua escolha política a impossibilitaria de ter uma vida normal. Abraçando essa condição, Assata logo decide se somar às fileiras do Exército de Libertação Negra, uma organização inspirada nas guerrilhas de libertação nacional do Terceiro Mundo, que promovia, em pleno solo estadunidense, intervenções como operações armadas contra a polícia e contra traficantes, assaltos a bancos e resgates de presos políticos. As duas organizações, movimentos organizados anticapitalistas no coração do sistema imperialista, surgiram no contexto da luta pelos direitos civis dos anos 60 e 70, contra a segregação racial, da radicalização do movimento estudantil contra a guerra do Vietnã e da inspiração internacionalista trazida pelas lutas anticoloniais na África e na Ásia, assim como pelo exemplo próximo do processo revolucionário cubano, que toma o poder em 59.
A postura combativa que esses grupos passam a adotar os colocam no topo da lista de inimigos oficiais do Estado, sendo duramente reprimidos e perseguidos. Para lidar com o clima de insurgência interna, os serviços secretos dos Estados Unidos criam programas como a COINTELPRO, um conjunto de operações secretas conduzidas ilegalmente pelo FBI, cujo objetivo era vigiar, infiltrar e destruir os núcleos organizados de oposição radical ao sistema político. Esse programa tinha como uma das táticas atacar a integridade e credibilidade dos líderes e militantes, acusando-os de crimes comuns, utilizando falsas acusações e provas plantadas para prendê-los ou desmoralizá-los, mobilizando a mídia para campanhas de assassinato de reputação. No interior dos movimentos, essa tática tinha o efeito planejado de minar a eficiência em organizar a comunidade, fazendo-os gastar tempo, energia e recursos para libertar ativistas ou dirimir crises internas de confiança. Assim como Martin Luther King, Malcolm X, Muhammad Ali e Fred Hampton, a Sata foi alvo da COINTELPRO. Espalhou-se a acusação de que ela teria participado de um assalto a um banco no Bronx, e sua imagem foi estampada em jornais e cartazes com letras garrafais de "Procura-se". Foragida, em fuga permanente, a Sata estava na companhia de outros 2 camaradas do Exército de Libertação Negra, Sundiata Acoli e Zaid Shakur, quando seu grupo foi interceptado pela polícia em 2 de maio de 1973. Iniciou-se ali o tiroteio que tirou a vida de um dos policiais e de Zaid Shakur. A Sata foi baleada nas costas e no braço. No hospital, foi acorrentada à cama, espancada, torturada e proibida de receber visitas por 5 dias. Levada a tribunal, um júri branco e conservador a condenou com sentença perpétua. Como muitos militantes do movimento negro radical da época, a Sata foi deixada em confinamento solitário. Depois de mais de 2 anos e meio em completo isolamento em uma prisão masculina, foi transferida para uma prisão feminina de segurança máxima, junta com psicopatas e supremacistas brancas. Foram 6 anos e meio de cárcere, até que em 2 de novembro de 1979, seus camaradas a arrancaram da prisão em uma fuga cinematográfica. A Sata descrevia a si mesma como escrava fugitiva, referindo-se ao sistema prisional norte-americano como uma nova plantação colonial. O perfil racial e de classe dos presidiários, assim como as condições degradantes às quais estavam submetidos, incluindo muitas vezes o trabalho forçado, convertia o processo de encarceramento em massa nos Estados Unidos em uma forma de escravidão moderna. Após 5 anos na clandestinidade, em que literalmente some do mapa, a Sata reaparece publicamente em Cuba, onde encontra asilo político. Acolhida pela solidariedade internacional do povo cubano e por um governo com uma política abertamente anti-imperialista, oferecendo refúgio a militantes revolucionários do mundo inteiro, a Sata pôde, enfim, viver livre da perseguição daqueles que a queriam morta. O Estado norte-americano, no entanto, nunca desistiu de persegui-la. Em 2005, é anunciada uma recompensa de $1 milhão para qualquer informação que leve à sua captura. E em 2013, torna-se a primeira mulher a ser incluída na lista dos 10 terroristas mais procurados pelo FBI. As pressões sobre o governo cubano para fazer com que ela fosse extraditada aos Estados Unidos foram todas mal sucedidas. Questionado sobre a entrega de Sata, no contexto do distensionamento das relações entre Estados Unidos e Cuba durante o governo Obama, o então ministro das Relações Exteriores cubano foi categórico: "Posso dizer que isso está fora de questão." No exílio, a Sata recebeu visitas de amigos e familiares, fez graduação e mestrado, escreveu sua autobiografia e concedeu entrevistas. Em 1997, no Festival Mundial da Juventude, questionada sobre a questão do racismo em Cuba, responde: "A primeira coisa que eu entendi é que precisava aprender sobre a história e desenvolvimento de Cuba, que eu não poderia transferir as experiências dos Estados Unidos para Cuba, porque eram realidades e histórias diferentes.
ainda existem pessoas com pensamentos racistas, sexistas, classistas. Mas a diferença é que essas pessoas não estão no poder para determinar as prioridades políticas e econômicas. A experiência de Assata Shakur em Cuba foi além da possibilidade de sobrevivência. Foi uma experiência de cura que reforçou sua fé na humanidade e sua convicção na força da solidariedade. Com a ajuda do povo latino-americano, confraternizando com exilados políticos de várias nações, conhecendo as vítimas mutiladas pela Guerra Civil em El Salvador ou Guatemala, vivenciou uma realidade que se opunha à dominação imperialista dos corpos e das ideias. Uma cultura que preservava suas raízes e se mantinha forte, que aliava um orgulho patriótico com um profundo senso de dever internacionalista, de amor com os povos do mundo em luta. Imersa nessa nova atmosfera, conseguiu ainda analisar sob outra perspectiva o que o capitalismo e seus países centrais representavam para a periferia do sistema, desenvolvendo um olhar cada vez mais crítico aos efeitos do imperialismo e fortalecendo seus ideais radicais de libertação. Foi a ajuda dos camaradas do Exército de Libertação Negra, o acolhimento de Cuba e a solidariedade dos povos oprimidos que auxiliou Assata a viver em liberdade, fiel ao reconhecimento de que a liberdade universal de todos os povos é condição para a liberdade de cada povo. Ao contrário do que pretendia o governo estadunidense com o esforço em demonizar a imagem de Assata, apresentando-a como terrorista e inimiga pública, sua trajetória combativa tem inspirado uma nova geração de lutadores em todo o mundo, seja em novos coletivos e movimentos nos próprios Estados Unidos, como as Filhas de Assata, grupo de mulheres criado em 2015 na cidade de Chicago, com o objetivo de continuar a tradição política radical da luta negra, ou na periferia de São Paulo, com projetos como Biblioteca Comunitária Assata Shakur, que desenvolve um trabalho de educação e democratização do acesso à leitura, focando em autores negros. Sua chama continua a se espalhar.